Nesse momento, e eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, lembrando que terça-feira estamos aqui no nosso Face a Face com Deus, às 20 horas, quinta-feira estamos na nossa célula, essa semana em Gondomar, se organize para estarmos juntos, tá bem? E seguimos firmados no Senhor, crendo que Ele está fazendo obras maravilhosas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz, já encontraram? Ora, o que mais se requer dos administradores é que cada um seja encontrado fiel. Amém? Ora, o que mais se requer dos administradores é que cada um seja encontrado fiel. Ainda quero ler com você Lucas 16, 10. Veja sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, verso 10. Esse texto diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre desenvolvendo a cultura da lealdade, ou também da fidelidade. Desenvolvendo a cultura da lealdade. E eu começo dizendo, meus irmãos, que há uma qualidade que Jesus colocou acima dos dons e dos talentos. Há uma frase que eu ouvi há tantos anos atrás, que diz que sobre o ministério não adianta carisma, é necessário caráter. Então, Deus, acima dos dons, dos talentos, da eloquência e da experiência como critério de qualificação para o ministério e para a vida cristã em geral, Deus exige que haja lealdade. Não é a capacidade de pregar bem, não é o dom de cura, não é a inteligência teológica, é a fidelidade. Diga aí para o seu irmão, fidelidade. Paulo, ele escreve com clareza que não dá para nós espaço para ambiguidades. E ele diz, ora, o que mais se requer dos administradores, dos servos, é que cada um seja encontrado fiel. O que mais se requer. Você sabe que Paulo era um discipulador, um formador de líderes, e ele vai dizer, a principal característica necessária não é sua eloquência, não é sua teologia, não é seu conhecimento, sua sabedoria, mas a sua lealdade, a sua fidelidade. Então hoje nós vamos abordar esse tema que nasce dessa realidade, a fidelidade ou a lealdade, uma virtude inegociável para qualquer discípulo que deseja ser útil no reino de Deus. Eu sempre digo, e eu lembro depois de na célula, foi citado que na mensagem que a pastora ministrou aqui há uns domingos atrás, e ela nos falou sobre sermos fiéis. E sobre ser fiel, ninguém pode ser fiel 99%. Então, a lealdade e a fidelidade que a palavra nos exige, que Deus nos exige, é uma lealdade 100%, porque fora disso, 99% não é lealdade ou fidelidade. Quando nós não estamos andando em caminhos de lealdade, nós estamos caminhando em caminhos de deslealdade. Já passaram por experiências em que alguém foi desleal com você? É gostoso ou não? A deslealdade é uma forma destrutiva de pecado que existe na igreja, precisamente porque por dentro da igreja, por dentro do núcleo dos irmãos, o diabo pode muitas vezes atuar em corações desleais. Então, a deslealdade é algo que opera de dentro para fora. É o que muitos chamam de quinta coluna. No contexto de guerra, de exército dos Estados Unidos, há um conceito chamado de quinta coluna. E a quinta coluna se estabelece exatamente nesse viés de situações que surgem de dentro para fora. O diabo, ele muitas vezes já não pode mais nos atingir de coisas lá de fora. Ele sabe que algumas situações já não vão ser emocionantes para nós, mas ele articula por dentro,
Ele articula nos meandros do nosso convívio e ele utiliza situações para nos atingir, e a deslealdade é uma delas. Quando eu falo sobre assunto deslealdade ou lealdade, eu uso um livro chamado Lealdade e Deslealdade, de um autor chamado Dag Heward Mills. E ele faz observações pastorais pertinentes sobre como a deslealdade ela se desenvolve na vida de alguém. Então, queridos irmãos, nós queremos falar sobre esse assunto hoje, porque lealdade é algo que deve permear nosso caráter. E dura coisa é um sujeito desleal, ou uma comunidade que vive com rachaduras de deslealdade. Talvez você tenha já feito parte de uma comunidade, de uma empresa, ou até mesmo no percurso familiar, onde a deslealdade esteve presente. E hoje eu quero te vacinar. Então essa é mais uma mensagem vacina para nós que estamos avançando em crescimento, em desenvolvimento no reino de Deus. Então a primeira coisa que eu digo a vocês é que a fidelidade ela é insubstituível. Ela não é uma qualidade entre outras, é a qualidade sobre a qual todas repousam. O que nós estamos desenvolvendo e construindo precisa começar na base da lealdade. E aí no livro Lealdade e Deslealdade, o autor ele observa algo que qualquer líder com anos de experiência confirma. E é que pessoas com muitos dons, mas sem fidelidade, são na prática menos úteis do que pessoas com dons modestos, mas com o coração comprometido. Então eu quero que vocês saibam, queridos, que melhor do que o seu dom ou sua capacidade neste lugar, eu estou atento, juntamente com Deus, à sua lealdade, ao quanto você é fiel a Deus, ao quanto você é fiel ao compromisso assumido, ao quanto você é fiel ao que Deus está realizando em nós e entre nós. Amém, amados? Então a igreja que nós estamos desenvolvendo precisa desenvolver isso como caráter. Você pode ter dons extraordinários. Eu ouvi alguém falando essa semana comigo, falando, pastor, tem uma pessoa lá, ela canta muito, ela é extraordinária para cantar. Ela pega o microfone e faz um barulho terrível em canção, tecnicamente, mas não tem caráter. Então isso não serve, queridos. No reino de Deus não serve. Não serve uma pessoa que tenha habilidades, mas não tenha caráter. Não serve uma pessoa que tenha dons, mas não tenha lealdade, fidelidade. Ah, pastor, mas pode alguém ter dom? Sim, porque Deus é misericordioso. Ele está trabalhando em você. Então se organize, se conserte. Então isso confronta diretamente a nossa cultura contemporânea, tanto secular como cristã, porque as pessoas supervalorizam o talento, as pessoas supervalorizam a criatividade, o desempenho, mas subvaloriza a constância e o comprometimento. Eu prefiro alguém que esteja crescendo, avançando, com muitas dificuldades às vezes, mas que tem um coração totalmente dedicado ao Senhor, do que alguém que chega e diz, não, eu sei fazer, eu já passei, eu já fiz, eu já realizei. Essas pessoas eu sempre tenho um pé atrás, porque não é uma maioria, mas muitos deles são picaretas, são sem vergonhas. Então cuidado com quem sabe muito, cuidado com quem chega querendo dizer que sabe, que faz, que realiza. E é interessante notarmos que Jesus ele foi claro sobre esse princípio. E lá na parábola dos talentos, ele não termina, lá em Mateus 25, 14 a 30, ele não termina com a pergunta, quão brilhante você foi? Quando nós lemos lá, ele não pergunta isso para aqueles homens que receberam os talentos, ele não diz qual foi o tamanho do seu brilhantismo, mas ele pergunta o que você fez com o que te foi confiado. Amém? Não é diferente isso? Então, o elogio de Jesus, ele não é sobre a quantidade produzida, é sobre o caráter demonstrado. Tem muitas igrejas, tem muitos grupos reunidos nesse dia, talvez, ou que se reunirão, ou que já se reuniram, que teve multidões de pessoas, mas quantos foram fiéis? Quantos são fiéis? Quantos são genuínos? Então, capítulo 25 de Mateus, verso 21, o Senhor nos fala sobre caráter, bem-estar, servo bom e fiel. Ele diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele não diz, muito bem, você que fez muito. Ele diz, muito bem, você que foi fiel.
Muito bem, você que foi sincero. Então, fidelidade no pouco, ela precede a autoridade sobre o muito. Se você quiser viver o mais de Deus, precisa aprender a viver bem no menos. Se você quer coisas maiores, viva com qualidade as coisas menores. Há uma lei espiritual que poucos levam suficientemente a sério, e está registrada em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é desonesto no mínimo, também é desonesto no muito. E isso traz para nós pelo menos 3 implicações práticas para a vida na igreja. A primeira implicação, o teste da fidelidade não está nas grandes oportunidades, está nas pequenas tarefas do cotidiano. Amém? Então a fidelidade se comprova não é em fazer grandes coisas, em fazer com sinceridade e fidelidade as pequenas coisas. Então um membro que nunca chega atrasado a um compromisso assumido, que termina o que começa, que faz o que disse que faria mesmo quando ninguém está a observar, esse membro está a demonstrar o caráter que Deus usa para construir o seu reino. Deus está olhando para o que você está fazendo quando ninguém mais está vendo. Então, a segunda implicação é que a infidelidade em pequena escala é sinal de infidelidade em grande escala. Então, quem é negligente nas obrigações pequenas, raramente é confiável nas grandes responsabilidades. Não espere de mim, meus irmãos, eu já tenho o ambiente espiritual treinado. Eu tenho anos de ministério. Não que isso seja uma valorização para mim em aspecto do que nós estamos falando isso, mas no aspecto do temor. Eu sei olhar para alguém e perceber, é muita conversinha, é muito falatório. E eu sei olhar para alguém que não fala nada, simplesmente vai fazendo e identificar, percebe? Então nós precisamos entender isso. Então pessoas que não são fiéis, que exercem infidelidade em pequenas coisas, ela não é própria para fazer as coisas maiores. Então, cuidado, você fica chegando atrasado, você fica fazendo desleixadamente, você não valoriza, você não cuida, isso está sendo observado. E se eu não estiver vendo, Deus está vendo. Percebe? Deus está vendo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E a terceira implicação é que a fidelidade ela é progressiva. Ela se desenvolve em contexto de pequeno compromisso antes de ser confiada com grandes responsabilidades. Se eu fiz bem uma pequena coisa, eu posso ir para a próxima fase. E é assim que a fidelidade vai sendo trabalhada, vai sendo consolidada. Então, Jesus, no seu ministério por quase 2000 anos, ele levantou uma equipe de pessoas fiéis. No começo, ele desenvolveu uma equipe de pessoas fiéis, fazendo com que o seu ministério dure há mais de 2000 anos. Então, por que nós temos que pensar em lealdade e fidelidade? Porque queremos progressão do nosso ministério. Eu não quero que o que eu estiver fazendo aqui termine aqui. Eu quero que isso passe para os meus filhos, para discípulos. Eu quero que isso continue sendo feito através de vocês, daqueles que vocês vão cuidar, discipular. Então, não necessariamente nós estamos falando das pessoas mais dotadas, mas das pessoas mais comprometidas. Foram essas que Jesus escolheu. Foi ou não foi? Será que tinha pessoas muito mais habilidosas no tempo de Jesus do que aqueles que ele escolheu? Claro que tinha. Ele podia ter escolhido pessoas que estavam muito mais preparadas. Poderia. Mas esse não é o viés de Jesus. Ele olha para pessoas que vão lhe ser fiéis depois. Paulo ele confirma esse padrão quando ele instrui Timóteo, em 2 Timóteo 2,2, e ele diz: o que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, confia isso a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar a outros também. Isso aqui é princípio de discipulado, meus irmãos. O que você ouve de mim, na presença das outras pessoas, você fala com outras pessoas sobre isso também, percebe? Então é assim que o desenvolvimento da lealdade, ela se estabelece. Falamos todos a mesma linguagem. Lembra que o apóstolo Paulo vai falar para os irmãos em Coríntios? Rogo-vos que falem todos a mesma coisa. Isso é lealdade. Agora, num lugar em que um fala de um jeito, outro fala de outro, um fala uma coisa, outro fala outra, é um lugar de divisão, de duas visões. E esse lugar não há prosperidade. Então, o critério de seleção de Timóteo não é talento, é fidelidade. Homens fiéis. Porque o evangelho se transmite através de gerações
por meio de pessoas que permanecem, suportam, que não abandonam na hora da dificuldade. E esta é a base de qualquer ministério duradouro. Então, por isso, nós precisamos exercitar a cultura da lealdade. Amém, amados? Mas diga aí para o seu irmão, agora o caldo engrossa. Eu quero falar com você sobre estágios da deslealdade. Como um coração se afasta. Como acabamos de ver que a fidelidade ela vai sendo construída até que sejamos 100%. Portanto, a deslealdade ela também é uma desconstrução de alguma forma. Percebe? Então a deslealdade ela não nasce pronta. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu decidi que eu vou ser desleal. É algo que às vezes nós nem estamos percebendo a princípio. Mas hoje eu vou te despertar. Então fique atento aí e não durma. Então a deslealdade é um processo com sinais identificáveis que se aplicam tanto ao nosso coração quanto às nossas comunidades. Então existem alguns estágios que uma pessoa percorre quando se torna desleal. Eu espero que nenhum de vocês se encontre nelas nessa noite. O diagnóstico é valioso para nós, não como uma ferramenta de controle, mas como espelho para examinarmos o nosso coração. Então hoje nessa mensagem, examina-te a ti mesmo, ok? E aí nós vamos ter aqui um mapa para perceber, para conhecer o que precisamos discernir, o que está acontecendo em nós, entre nós, e também lá na empresa, lá na família, porque ferramenta bíblica é para todas as áreas das nossas vidas. O que nós queremos aqui não é desenvolver um critério generalizado ou uma paranoia eclesiástica. Nós queremos uma ferramenta, um instrumento que possa nos servir de avanço e crescimento espiritual. Então, o primeiro estágio da deslealdade é o espírito independente. Vocês conhecem pessoas independentes? Aquelas pessoas com o coração que está a desviar-se. É o desenvolvimento de uma atitude de autonomia dentro de um compromisso comunitário. Pastor, me dá um exemplo. Irmãos, nós vamos jejuar todos juntos na terça-feira. Não, mas eu jejuo na quarta já, então eu não preciso fazer parte disso. Quarta-feira eu já estou jejuando, então na terça-feira eu não preciso, não é necessário. Espírito independente, entendeu? Irmãos, nós vamos ter uma oração para que nós juntos, como igreja, como comunidade, estejamos orando na quinta-feira, às 10 da manhã. Vamos juntos fazer isso? Aí alguém diz assim, só que isso é velado. Ela não vai verbalizar isso a princípio. Estamos no começo da deslealdade. É o espírito independente. Não. Eu já oro às 8, não preciso orar às 10. Isso é um coração independente. Percebe? A independência maligna, negativa. É aquela pessoa que está ainda formalmente presente na igreja, no grupo, na equipe, está no grupo da igreja, lá no WhatsApp, mas age crescentemente de acordo com a sua própria agenda. Ignora as diretrizes comuns. Então há uma ilustração bíblica importante para nós, que você pode ler depois, até depois de obter essa visão, e conhecer o Joabe, o general de Davi. Vocês lembram de Joabe? Já leram alguma vez? Ele permaneceu ao lado do rei durante anos, mas repetidamente agiu de forma unilateral. Por exemplo, ele matou Abner quando não tinha autorização para isso. Ele matou Absalão contra uma ordem explícita do rei, não mate. Ele foi lá e matou. Ele apoiou Adonias contra a sucessão de Salomão. Está percebendo como acontece o espírito da deslealdade? É uma sequência de coisas que eu vou fazendo sem ter permissão para fazer. E eu faço porque eu acho que isso é melhor. Eu acho que isso é melhor. Então, o sinal do espírito independente não é a discordância. Discordâncias são necessárias, são normais, saudáveis, quando feitas com maturidade. Nós aprendemos isso na disciplina da orientação. Lembra daquela pessoa que até diz, eu ainda não estou com o coração alinhado com o de vocês, mas orem por mim? Percebe? Esse tipo de espírito, ele já é diferenciado nisso. Ele faz e não está nem aí com o grupo, não está nem aí com os outros. Ele tem uma recusa proeminente de se submeter. E aí ele entra sempre num processo de discordância. Ele age unilateralmente enquanto se mantém formalmente dentro do grupo. É o membro que não aparece nos compromissos porque considerou secundários. Irmãos, nós vamos ter um tempo de oração
para o Ministério de Louvor aqui e nós vamos orar, todos do Ministério de Louvor venham. Aí alguém diz, não, não preciso ir nessa oração. Irmãos, nós vamos ter um tempo de oração aqui, por exemplo, pela nossa conferência que vai acontecer em setembro. Ah, eu não preciso disso. Na verdade, acho que eu nem vou participar da conferência. Está percebendo? O espírito independente. Eu venho quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu apareço quando dá, quando é confortável para mim. Tem gente assim na igreja, meus irmãos? Sim ou não? Hã? Misericórdia? Tem, queridos, tem. Aparece bastante. Nós só estamos começando, Mirela. Você vai ver muito disso ainda. Não se espantem. Não se espantem, mas sejam vacinados. Não sejam vocês essas pessoas. Não sejam vocês. Então, é aquele tipo de gente que toma diretrizes sozinho, quando elas deveriam ser coletivas. Então imagina que a Mirella, ela chega, não, eu sou líder dos jovens, eu vou fazer aqui o que eu quiser. Eu vou marcar, eu vou desmarcar, eu vou fazer, eu vou desfazer. Não funciona assim. No comunitário não funciona assim. No comunitário tudo é compartilhado. Tudo é entre os irmãos. Então o colaborador, por exemplo, que constrói o seu próprio projeto, dentro de um projeto comum, sem transparência. Então, eu falo, Thaís, vamos fazer um projeto aqui, vamos desenvolver uma atividade. Aí ela vai lá e cria o plano dela. Não é assim que funciona, meus irmãos. Isso é o espírito independente, isso leva à cultura da deslealdade. Percebe, amados? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque discordar, muitas vezes, é sincero, é real, e está tudo bem. Mas querer fazer sempre do seu jeito é espírito independente. É o sempre achar que você faz melhor. É o sempre achar que você faria de uma forma melhorada. Ah, se fosse eu faria desse jeito. Espírito independente. Percebe? Esse é o primeiro estágio. É o começo da decadência. O segundo estágio é a ofensa. A ofensa não processada. Jesus ele nos preveniu sobre essa dinâmica. Mateus 24:10 diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sabe qual é a principal isca de Satanás? É a ofensa. A principal obra do diabo no meio da comunidade, no meio familiar, é plantar uma ofensa. Ah, não gostei. Não gostei. Mas não conversa sobre isso. Se cala. Se cala. E não vem falar por que não gostou. Apenas não gostou. Isso gera uma trajetória clara. Escândalo, ofensa, conduz à traição e ao ódio. Então, quem não está se abrindo sobre o que se sentiu ofendido, vai gerar uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura vai contaminar a si e a outros. Então, quando alguém é ferido por um líder, por um irmão, por uma decisão injusta e não processa genuinamente essa ferida, ela vai fermentando. Diga para o seu irmão, fermentando. Você já viu gente fermentando? Então, o que poderia ter sido resolvido por uma conversa honesta torna-se, com o tempo, um ressentimento que distorce toda a percepção que a pessoa tem da comunidade e dos seus líderes. A ofensa que não é curada é uma das sementes mais férteis de deslealdade que existe. E, biblicamente, nós encontramos um caso muito claro disso em Absalão. Ele é um exemplo bíblico bem desenvolvido disso. E ele tinha razões. Veja que ele foi ferido pelo estupro de sua irmã Tamar, pelo meio-irmão Amnon, e pela inação injusta do seu pai Davi, que não executou a lei. Agora, Absalão carrega a ferida sem a processar, e ela se transforma ao longo de anos em traição ao próprio pai. Percebe? Não é complexo isso? Não é difícil isso? Ele não foi falar com o pai sobre isso, ele não foi conversar. Ele apenas internalizou aquilo, se calou e ficou ofendido. E isso torna um câncer na vida das pessoas, amados. Então a ferida original era legítima. A resposta de Davi foi inadequada, mas a forma como Absalão lidou com essa ferida, sem perdão, sem confronto direto, sem resolução, foi o começo da sua destruição. Cuidado, queridos. Cuidado com ofensas
não resolvidas. Porque isso vai te destruir e vai destruir a outros. Então a resposta bíblica à ofensa não é a repressão, é o confronto amoroso. Jesus ele estabelece o processo em Mateus 18, 15 e 17. Ele diz, vai e fala com a pessoa sós, depois com testemunhas, depois com a comunidade. É um processo de resolução, não de acumulação. E aí o apóstolo Paulo ele é direto nisso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Então a ofensa não resolvida no seu dia cresce exponencialmente com o tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aprenda a resolver as paradas, meus irmãos. Aprenda a resolver. Pare de ficar guardando coisa. Porque vocês ficam insuportáveis. E eu também, se ficar fazendo isso. É muito chato pessoa trancada, porque é ofendida, é malignizada e se torna endemoniada muitas vezes, muitas vezes. Às vezes fica refém de um processo psicológico. Mas é a estrutura do inferno, é a estrutura do diabo. É chato lidar com a pessoa sempre ofendida, porque ela vira mimizenta. Sim ou não? Qualquer não pode falar, estou ofendida. Eu tinha um discípulo que ele vivia falando, fiquei chateado. Fiquei chateado. Eu falei, rapaz, vira homem. Vive chateadinho. Que chateação tosca é essa o tempo inteiro? A gente precisa aprender a resolucionar as coisas. Então, primeiro estágio, espírito independente. Segundo estágio, ofensa. Terceiro estágio, veja que é uma escada, é a mesma escada decadente. Terceiro estágio, a passividade. A passividade é o desengajamento progressivo. É a pessoa ferida e ofendida que retira-se. Ela vai para os bastidores, ela vai para a margem. Então é aquela pessoa que estava sempre presente, sempre ativa. Já viu isso nas igrejas, Ana? Já viu isso no trabalho? Já viu isso no dia a dia? Já viu isso na família? Está sempre junta, está fazendo, está participando. Mas de repente, ela começa a se esquivar. Não vou. Não vou fazer. Ela senta na frente, ela participa, ela vai na reunião, ela tá junto, ela faz tudo. Daqui a pouco ela começa a sentar no último banco. Cuidado com essas pessoas e cuidado para não ser essa pessoa. É aquela pessoa que deixa de participar, deixa de contribuir, e aí ela se torna uma observadora desinteressada. Aquilo que antes ela se dedicava para fazer, para contribuir, ela começa só a observar. Já viu isso, Cida? Eu já. Absalão, após o assassinato de Amnon, ele fica 2 anos de silêncio completo. Irmãos, lembra? 2 anos, tu segurando um negócio aqui dentro. Vai malignizar. Vai abrir brecha para o Satanás. Vai abrir brecha para doenças. Vai vir ansiedade, vai vir depressão, vai vir tristeza, vai vir angústia. E tudo isso são demônios. São malignidades. Ah, pastor, você espiritualiza muito. Desespiritualiza então para ver no que é que dá. Agora, queridos, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de situação. Tecnicamente, essa pessoa ela está presente, mas espiritualmente ela está ausente. É a passividade. É aquela pessoa que sempre dava uma opinião, sempre participava. Agora você pergunta para ela, ela fala assim, tanto faz. Não sei. Já viu? Dá de ombros. Tá bom. Esse estágio ele é particularmente difícil de identificar porque pode ser confundido com introversão. Não, ela só está quieta, só está vivendo um momento assim. Ou talvez, não, ela é tímida. Ou é uma temporada na vida dela que ela está mais quietinha, está mais reflexiva. Cuidado. O sinal que distingue a passividade problemática da quietude saudável é a combinação de ausência crescente mais ressentimento que não foi resolvido. Mais silêncio que não é paz. Percebe? Então esse tipo de ação, por isso que nós temos a atitude já treinada para perceber. A gente começa, nós dois aqui, a gente começa a perceber, fala, fulano veio no culto, mas nem olhou na nossa cara. Já não falou com a gente. Aí mandava mensagem, já não manda mais.
Senta que lá vem a história. Percebe? Então, queridos, isso é deslealdade. Então, o espectador desengajado, ele vê as falhas do trabalhador com muito mais facilidade do que o trabalhador as vê em si mesmo. A passividade cria as condições perfeitas para o próximo estágio. É aquela pessoa que agora ela não está mais envolvida, não está mais fazendo. E o que ela tem tempo quando ela não está mais fazendo? Ela tem tempo para ficar olhando. E aí, quando ela tem tempo para ficar olhando, ela desenvolve o próximo estágio. O estágio 4º, que é o espírito crítico. Então, essa é a escada decadente. O 4º degrau, descendo, é o espírito crítico. Então, me ajuda aí. Espírito independente. Não, vocês me ajudam. Espírito independente, ofensa, passividade e agora o 4º degrau, espírito crítico. Então, essa é a transição do desengajamento para análise negativa sistemática. Ficou difícil agora, pastor. Explica. Onde antes havia participação e contribuição, agora há observação aguçada às falhas. Se torna alfinetada. Percebe? A pregação ela é analisada para encontrar erros. Não é para ouvir a mensagem que Deus está falando, não, deixa eu ver o que ele vai falar para que eu me zangue. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que diziam assim, pastor, nós queremos ir para a sua igreja, porque lá na outra igreja nós somos feridos, e não. Eu falo assim, querido irmão e querida irmã, preste atenção. Você se resolveu lá na igreja que você foi, que você estava? Não, nós nem conversamos com o pastor, então você vai sentar aqui nos bancos dessa igreja e vai esperar somente a próxima ofensa. Na próxima ofensa você já vai querer mudar dessa para outra, porque você precisa resolver suas paradas lá. Volta para lá, eu não quero que você fique aqui. Pastor, não adianta eu querer ter a pessoa um mês na igreja. Porque a hora que eu falar a palavra para ela, se eu prego uma mensagem como essa, por exemplo, acabou. Porque ela vai entender. Eu fui desleal. Eu. Mas aí você fala, volta lá e conserta. Não, também não vou. E aí o que ela vai fazer? Vai procurar a próxima. Vai tentar enganar o próximo. Percebe, queridos? Então, no espírito crítico, a gestão, a administração dos processos é escrutinado para encontrar inconsistência. Não, eu vou achar um erro, agora eu vou achar um erro. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ela. Eles vão ver, eu vou. O caráter do líder é posto em causa. Você se lembra de algo bíblico nesse sentido? Miriam, por exemplo, que acompanhou Moisés desde o Egito, passou por esse estágio. Vocês se lembram disso? Ela viu a história de Moisés, viu o seu avanço, seu desenvolvimento, tudo que Deus estava fazendo. Mas agora ela passa a criticar não apenas as decisões ministeriais, ela passa a criticar o conjugal dele, e aí ela vai ter um problema sério sobre isso. Aí, meus irmãos, obviamente, nós já conversamos sobre isso, especialmente nas disciplinas espirituais, que nós podemos ver um erro e comunicar. Não há problema. Nós podemos ver algo que está sendo destoado e comunicar, mas não com essa atitude ofensiva. Não com essa atitude de quem foi ofendido e agora está criando um caminho para ofender o próximo. Vocês estão compreendendo? Percebe? Então há uma diferença entre crítica destrutiva e discernimento saudável. Tá? Então se eu estou observando algo, isso não está certo, não está legal. Eu preciso ir comunicar, mas não com o espírito ofendido. Não porque eu esteja procurando um problema para gerar problemas. A igreja, obviamente, ela precisa de membros capazes de identificar erros, de comunicar com respeito e amor. Isso está tudo bem, tá certo? Mas o que é problemático é o espírito crítico que não tem objetivo construtivo, que nunca encontra nada de bom, que se alimenta de comparar o presente com o ideal imaginário. Então a pergunta que nós temos que discernir é: essa crítica, eu estou a comunicá-la a quem pode fazer algo com ela, no tom e no momento certos? Lembra do que você falou na célula? É sobre isso. O que você vai falar para mim? Tem a ver com você? Ou você vai trazer algo que vai destoar da comunidade, que vai querer
Num determinado tempo, eu estava com um irmão que assentou o seu sofá da minha casa, e aí ele começou a dizer, não, porque o pastor, porque aí ele era o nosso pastor líder. Não, porque disso, eu falei, amigo, espera um pouquinho. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Cortei ele e fiz isso. E eu comecei a dizer, Senhor, eu te louvo pela vida do meu pastor. Ele é especial, ele é uma maravilha, ele é gente boa. Os erros que ele tem, só o Senhor pode lhe dar. As dificuldades que ele passa, só o Senhor conhece. E orei. Aí eu terminei a oração, não precisei nem falar nada. Aí ele já olhou para mim e falou assim, não, mas não era sobre isso que eu estava falando, não era sobre... Eu falei, então você já mudou a opinião, tá ótimo, era isso que era necessário. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Percebe? Então, que eles não aceite, não seja você um sujeito que dá trela para o assunto, corta o assunto, aprenda a ser leal. Como eu sempre digo para vocês, não faça da sua mesa o ambiente de comunicação das pessoas alheias. Fale sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, suas dificuldades, seu trajeto, seus sonhos. Mas não fica lá, porque você viu, irmão? Porque você viu? Porque, né? Porque... E é claro que quanto mais evidência se tiver, mais destaque, mais possível vai ter situações para você observar. Mas que tal você observar com os olhos de Cristo? Que tal você pegar a mensagem que já tivemos aqui, a ninguém mais olheis segundo a carne, mas olhe pelo Espírito. Então, meus irmãos, se você estiver olhando de forma crítica para alguém, faça as perguntas certas para você mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Então, se o que você for fazer, a resposta não for sincera, vai gerar problemas. Então, se a crítica é partilhada apenas com quem concorda, em forma de queixa, sem intenção de resolução, então é o espírito crítico e não discernimento. Percebe? E sempre você vai encontrar mais um, porque o diabo ele sempre tem um comparsa de quem está ferido. E se não tiver no nosso meio, chega um. Talvez tenha alguém ferido no nosso meio e ele está sempre assim. Eu fui falar com a Ana já defendeu o pastor. Por exemplo, eu fui falar com a Helena, até a Helena, que está começando agora, já falou, não, mas o pastor não é desse jeito, não. Aí ela fica aqui, só esperando. Aí o Satanás envia alguém para criar força com ela. E aí começa a fermentação. Percebe? Então vigia, diga para o seu irmão, vigia. Depois do espírito crítico, queridos, vem o espírito político. É o quinto degrau da escada descendente, decadente. Esse é o estágio mais perigoso para a comunidade como um todo. Porque a pessoa que chegou no espírito crítico, ela começa a recrutar. Percebe? Então, às vezes, não tem essa pessoa que também está ferida. Mas ela começa a trazer coisas e fala assim, não, você viu? O que agora o pastor está querendo com essa ideia agora? O que o fulano está querendo agora com essa ideia? Mas por que está falando desse jeito agora? Ana, você viu? Vamos tomar um café, Ana? Vamos tomar um chá? Aí, Ana, o que será que o pastor está querendo dizer agora com esses termos? O que será que está acontecendo agora? Percebe como funciona? E o que é essa pessoa? É o político. O que o político quer fazer? Quer ganhar votos, quer ganhar adeptos. E isso é perigoso para nós, meus irmãos. Porque a pessoa que chega no espírito crítico, agora ela começa a ser política, ela começa a criticar, começa a recrutar, melhor dizendo. Então, amigos e irmãos, quando nós estamos nesse parâmetro, nós começamos a pegar nossas análises e compartilhar com os outros. Não, porque você viu naquele culto de 5 meses atrás, a pessoa tem tudo escrito, tudo anotado. Não, porque aí depois, a gente estava na célula, aí ele falou sobre isso, isso e isso. Ela está apenas expondo os seus contextos políticos. É como um político mesmo, que defende a sua esfera, a sua ótica política. Então ela apresenta os seus descontentamentos como preocupações legítimas. Por exemplo, ela vai chegar e vai dizer assim, Ana, chama a Mirella que eu quero bater um papo com vocês. Aí chama a Ana e a Mirella, já junta as duas. Aí fala assim, olha, eu estava observando, Ana e Mirella, e eu acho que a gente precisa orar pelo pastor e pela pastora. Eu estou usando nós aqui, pode ser qualquer um, tá bem? O espírito político pode atingir todas as coisas, pode falar que foi a Anne. Olha, eu acho que a gente precisa orar pela Anne, porque
Mas não tem nada a ver com a Anne, tem a ver com coisas dela mesma, percebe? E às vezes o político, ele apresenta as intenções como boas. Não, nós precisamos orar, nós precisamos. É legítimo. Mas isso é muito bem identificado. Você quer ver como? Eu já vi tanto disso, meus irmãos. É assim, Thaís. Olha, Thaís, estão falando. Olha, todo mundo está a dizer. Já ouviram esse tipo de coisa? Em ambiente de comunidade é muitíssimo comum. Olha, muitas pessoas estão sentindo também. Aí eu me lembro uma vez que a irmã chegou para mim e falou, pastor, tem um monte de gente falando. Aí eu falei assim, aí eu olhei para a cara dela assim, ó. Você sabe que eu sou corajoso para isso. Isso vocês já notaram que eu sou corajoso para isso. Eu olhei bem na cara dela assim com meu sorriso sarcástico, eu falei assim, deixa eu pegar uma caneta. Me fala o nome. Não, pastor. Não, peraí, também. Me fala o nome. Quantas pessoas estão falando? Se tem um monte de gente falando. Fala a primeira. Não, pastor, veja bem aqui. Eu falo assim, querida, eu sei quem é que tá, quem estão falando. E quem estão falando é Chica e Severina. É só as duas comparsas que tá de trelelê, trelelê. É você e a outra. Fala a verdade, sim ou não? É. Porque aí, amigos, isso é confronto, tá bom? Isso é confronto. Não desrespeitei ninguém. Não desrespeitei ninguém. Eu apenas estou indo contra uma estrutura do inferno. Então nós estamos aprendendo isso aqui, não é como forma de controle, mas como forma de discernimento, inteligência. Nós não podemos ficar aceitando que pessoas se tornem instrumentos do inferno para destruir a comunhão do povo de Deus. E nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento, de falar, amigo, não é assim, você sabe que não é assim. Percebe? Então, cuidado quando você ouvir muitas pessoas estão dizendo, muitas pessoas estão falando. Ah, tem um monte de gente que está sentindo assim também. Percebe? Tome cuidado com isso. A gente vai crescer. Nós vamos crescer. Sim ou não? Vamos. Aí, alguém vai dizer assim, ai, nossa, mas o pastor era diferente, né, quando era só nós. Cuidado, porque quem vai falar isso são vocês, porque agora o só nós é nós. Aí vai falar, aí vem a Thaís e fala para a menina, nossa, menina, ela era tão diferente antes, né? Queridos, é claro que vai ser diferente. Se prepare que vai ser diferente. Vai ser diferente. Uma coisa, somos nós aqui, ó, 10, 15 pessoas para cuidar, para olhar no olho, para fazer churrasco, para ir na célula. Agora, quando for 100, 200, 300, 1000, tem que ser diferente. E eu espero poder contar com vocês com saúde, vacinados contra a deslealdade, vivendo a cultura do reino, vivendo a cultura da honra, vivendo em vida espiritual íntegra, sendo responsável pela vida espiritual. E não ficar querendo levar o seu esfriamento às minhas custas. Segue andando junto. Você vai ver que nada vai ficar diferente nesse sentido. Segue caminhando junto. Nós vamos estar juntos, cuidando, e tendo os problemas, e tendo as adversidades. Aí um dia você vai chegar para mim e falar assim, pastor, sabe o que eu ouvi essa semana? Eu vou dizer, o quê? Vieram falar para mim que estão falando, que estão dizendo. E aí eu vou dizer, e aí? E você vai falar, não, aí eu fiz aquele confronto do lealdade e deslealdade. E aí? Não, aí a pessoa falou que era coisa dela mesmo. Percebe? Então seja vacinado. Diga para o seu irmão, seja vacinado. Absalão, ele sentou no portão da cidade durante 4 anos. Olha o espírito político. Durante 4 anos. E sabe o que ele fazia? Ele botava uma mesa na frente do portão do palácio. E aí, ele seduzia as pessoas. A palavra diz que ele era até bonito. E ele utilizava até disso para trazer as pessoas. E aí, quando as pessoas estavam indo levar os problemas para o rei, ele falava, ei, vem cá. O que foi? O que você precisa falar para o rei? E as pessoas, algumas vezes, diziam assim, ele é o filho. Que elas não sabem, muitas vezes, que ela está ofendida, percebe? E pensa que vai levar. E aí ele fala assim, se eu fosse o rei, eu ia resolver isso aqui tão facinho para você. E assim ele seduzia o coração das pessoas.
E a palavra diz, segundo Samuel 15,6, assim Absalão roubava o coração dos homens de Israel. Ele dizia, não, o rei é inacessível, é difícil falar com ele. Fala comigo mesmo. O rei é incompetente. Olha a ferida da alma. Por que o rei é incompetente? Porque teve um negócio que aconteceu lá dentro e ele não foi capaz de resolver, e eu sei. Percebe? Esse é o Absalão. Agora ele seduz o coração das pessoas para isso. Então o espírito político na igreja, ele tem essa linguagem reconhecível. Muitas pessoas estão dizendo, todos estão a ver. Alguém tinha que falar sobre isso. Percebe? Então, são frases que invocam uma maioria silenciosa, que legitima o descontentamento individual e o transforma em causa coletiva. Então, é um sujeito que começa a fermentar. E eu vou falar para vocês. Pensa em um ministério pastoral que passou por isso ferrenhamente. Nós passamos duramente. Então, queridos, tome cuidado, porque nós podemos fazer uma advocacia legítima. Nós podemos realmente estar observando algo negativo, que está fora de padrão, mas a maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes as pessoas não vêm para falar sinceramente. Elas vêm para apresentar suas feridas enrustidas. E ela vem de forma política, tá bom? Quem tem uma preocupação genuína, ela fala diretamente com quem pode agir. Mas quem está no espírito político, ela fala com quem vai concordar e amplificar. Percebe? Então tome cuidado. Paulo ele descreve a dinâmica das consequências em Tiago 3,16. Paulo descreve a dinâmica das suas consequências quando nós olhamos Tiago 3,16. Portanto, onde há invejas e contenda, aí há confusão e toda obra perversa. Então, o espírito político, ele semeia a confusão, e a confusão cria um ambiente em que a deslealdade aberta se torna possível. Então, a partir do momento que gerou uma confusão, que gerou a divisão no meio do povo, o que vai acontecer na sequência? O engano. E o engano é o sexto passo. O sexto estágio é o da distorção da percepção. Então, quem avança pelos estágios anteriores começa a desenvolver uma narrativa que justifica o seu percurso. O líder de quem se afastou é retratado como inferior, como ultrapassado, como obstáculo ao crescimento. As suas próprias capacidades são superestimadas. E aí nós observamos isso até na própria pessoa do grande protagonista de tudo isso aqui, que é Lúcifer, que sendo criatura, ele se convenceu de que poderia substituir o Criador. E aí é descrito lá em Ezequiel 28:17. Eleva-se o teu coração por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Sabe o famoso se acha? Então quem está muito ferido começa a criar tantos bloqueios que aí ela começa também a se sentir o maioral. Ela tem sempre a razão. Ela tem sempre o sentido aguçado para poder politicamente alcançar os outros. Então, líderes erram e precisam ser confrontados, mas também corrigidos. Mas nós precisamos tomar esse cuidado para não fazer de forma desleal. Quando você tiver algo a dizer para alguém, diga para alguém. Não fermente nas laterais. Faz sentido ou não faz sentido? Nós teríamos evitado ou deixado de viver tantos problemas se fosse sempre assim, não é verdade? Então tome cuidado, meus irmãos, tome cuidado. Quando nós olhamos biblicamente, nós vemos o profeta Natã com relação ao próprio Davi. E o que o Natã faz? Ele recebe uma direção de Deus e ele vai lá e confronta o próprio rei. Ele não vai falar nos meandros, ele não vai falar nas periferias. Ele vai lá e entra na cara do rei e fala, rei, tananã, tananã, tananã. O rei fica indignado e ele fala, és tu, meu rei. É o Senhor essa pessoa, é o Senhor esse homem. Então ele confronta Davi diretamente sobre o seu pecado. Isso não é deslealdade, percebe? Então tem lugares que as pessoas estão tão malignamente aliançadas, naquele estilo de comunidades que alguém diz assim, olha, eu finjo que cuido, você finge que é cuidado, porque eu sei do seu pecado e você sabe do meu, então nós ficamos quietos e está tudo certo. Isso é maligno, queridos. Isso é maldito.
Então nós precisamos entender que existem situações para serem tratadas, situações para serem cuidadas, situações para serem confrontadas, e muitos líderes merecem esse tratamento. Devem ter, tá bem? Então isso é muito importante. Não se submeta negativamente a alguém. Não se submeta negativamente. Nós temos deixado isso muito claro no percurso das ministrações. Sim ou não? Então tome cuidado, tá bem? Agora, quando nós não falamos na cara, nós geramos hipocrisia. Quando nós não falamos na cara, nós geramos traição. Isso não é integridade, não é lealdade. Então, o discernimento está em saber distinguir o confronto que visa a restauração do ataque que visa a destruição. Então, vigia, meus irmãos. O sétimo estágio dessa decadência agora é a rebelião aberta. Esse é o estágio da ruptura declarada. O que vinha sendo construído nos bastidores torna-se público. A separação acontece, frequentemente com acusações, com arrastar de membros para fora, com a tentativa de destruir a reputação de quem ficou. Eita! Absalão entrou publicamente no palácio do pai, Judas entregou Jesus com um beijo. A peculiaridade deste estágio é que a violência da ruptura é quase sempre proporcional ao tempo de acumulação silenciosa que a precedeu. Então, quanto mais você guardar coisas, mais dramático vai ser o processo de ruptura. Por isso que a gente vê a igreja sendo desfeita, os ministérios se acabando, porque pessoas feridas ficaram lá muito tempo fomentando todo um processo. Agora, a Bíblia nos ensina a como responder a esse estágio. E aí ele vai dizer para nós, a Bíblia vai dizer para nós, nem toda separação é rebelião. Amém? Nem todo desligamento é racha de igreja. Mas nós precisamos tomar cuidado para que não seja dessa forma. A Bíblia mostra pessoas que se separaram para ministérios diferentes e está tudo bem. Está tudo ok. Está certo, irmãos? Mas isso não pode acontecer debaixo de contenda. Não pode acontecer debaixo de situações negativas. Percebe? Então, depois de você gerar todo esse processo silencioso, enrustido, uma hora vai chegar a hora do racha. Então, não deixe chegar nisso. Não deixe chegar nisso no relacionamento familiar. Quantas vezes nós estamos vivendo tudo isso aqui, não é num relacionamento de eclésia, de igreja, mas está acontecendo dentro de casa. Às vezes é com o marido, com a esposa. Está nos degraus descendentes. A traição, a rebelião um contra o outro, a discordância contínua, a crítica contínua. Uma hora vai ter racha, vai gerar divórcio. E esse não é o plano de Deus. Então, esta é uma mensagem que nos serve de alerta. O que nós precisamos, então, para não viver essa cultura, queridos? Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos construir fidelidade. Não apenas evitar a traição, mas exercitar fidelidade. E lembre-se de uma coisa: fidelidade começa no coração e não no comportamento. Tá bem? É aqui dentro. Assim como a honra. Eu decido honrar internamente. Eu decido ser fiel. É parte do meu caráter. A fidelidade que só aparece quando tudo corre bem não é fidelidade, é oportunismo com disfarce de lealdade. Mas o coração fiel mostra-se na adversidade, na dificuldade, nos momentos que seria mais fácil, mais conveniente partir. Então vai ter momentos aqui, queridos, vai ter momentos que você vai ter vontade de ir embora. Assim como eu. Vai ter momentos que eu falo assim, meu Deus, às vezes eu falava lá na igreja, falava assim, meu Deus, me dá a oportunidade de começar tudo de novo, fazer tudo de novo. Vocês já são uma nova oportunidade para mim, viu? Vocês já são minha segunda chance. Eu falava assim, Deus, dá a oportunidade, que eu já estou cansado disso, quero ir embora. Mas não foi construído por deslealdade nem infidelidade, amém, amados? Mas essa vontade vai vir, mas aonde que é que vai estar? Onde que estará o lucro? Na permanência. Eu já tive a oportunidade de me divorciar dela. Já tive oportunidades. Vontade eu tinha? Não tinha vontade, não era isso. Mas são coisas, e ela deve ter tido de mim. Vou falar que deve. Mas aí o que acontece, meus irmãos? Eu quero continuar, eu quero prosseguir. E os melhores resultados que nós encontramos na nossa vida é pela perseverança. Seja no casamento, seja no relacionamento, seja na igreja, seja onde for. A melhor coisa é ficar. Então fica. Amém?
Mas fica com qualidade, não é ficar destroçado, tá bem? Fica reconstruindo, fica refazendo. Senão também não vale a pena. Nós desenvolvemos a cultura da lealdade processando ofensas com honestidade. Então, quando vier uma ofensa, processe, não internalize, converse sobre isso, fale sobre isso, se organize sobre isso. Nós precisamos ser uma comunidade que aprenda a dizer a verdade em amor, tá bem? Então, quando tiver algo que não está batendo, não está legal, Ana, tô achando que a Ana não está fazendo as coisas como deveria ser, está falando assim comigo por quê? Qual é que é? Então, eu vou chegar, Ana, vem aqui, o que é que está acontecendo? Está mal-humorada? Tá o quê? Tá nos dias, Ana? De novo? O que aconteceu? Já passou isso ou não passou, Ana? Percebe? Hã? Tá na menopausa, Lena? A Lela vive falando comigo, assim, tem paciência comigo, que eu tô passando uns dias de transformação. Não é brinquedo. Mas nós precisamos ter o coração aberto para falar, para comunicar. Senão nós não somos família. Amém? Como nós construímos lealdade? Vivendo uma vida íntegra, uma vida justa, coração aberto, simplicidade. E lembre-se que fidelidade é recompensada, não apenas aqui, mas na eternidade. Lucas 22, 28 e 29. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou a mim. Uau! Quem perseverar vai chegar longe. Lembra que Deus disse para o Daniel? E tu, Daniel, segue até o fim. Não desista, meus irmãos. Não fique trocando de família. Vou divorciar e vou casar com outro. Está amarrado em nome de Jesus. Mas também não fique trocando de igreja. Não tá bom, vou embora. Para com isso. Estamos construindo uma família, estamos construindo um povo, estamos fazendo uma obra. Então a fidelidade de permanecer nos momentos difíceis é o que vai trazer para nós grandes recompensas. É no dia de choro junto que vai trazer para nós a alegria juntos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em 15:58 de 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então lembre-se, nós não estamos falando que não pode discordar. Nós estamos falando que a discordância ela precisa ser feita de forma saudável, amorosa, quando existir. Tá bem? Essa mensagem não ensina que sair da igreja é algo maligno, é do diabo, não é isso. Quem quiser ir, está livre para ir, meus irmãos. Só não precisa fazer furdúncio para ir. Só não precisa falar mal da onde tu já estava se alimentando, da onde você já foi abençoado, da onde você começou sua jornada. Tá tudo bem, precisa ir, quer ir, entende? Deus falou comigo. A maioria das vezes nem falou. Mas vai. E não precisa ficar de trelelê, não precisa ficar escarafunchando a vida do outro. Faz sentido ou não faz sentido, meus irmãos? Queridos, quando Jesus voltar, tem uma pergunta que cada um de nós vai enfrentar. E não vai ser quão ungido você foi. Não será quantas pessoas ouviram o seu sermão, a sua pregação. Não vai ser quão impressionante foi o seu ministério. Mas vai ser uma variação dessa. Foste fiel com o que te foi confiado? Você fez o que devia ter feito? Então a fidelidade que Deus busca, ela não é espetacular. É o servo que regou a planta todos os dias, mesmo quando não havia ninguém para ver. O colega que permaneceu quando os outros partiram. O pai que se apresentou para os filhos, mesmo quando tudo estava exausto. O membro da congregação que continua a servir, mesmo quando não se sente valorizado. O discípulo que permaneceu com Jesus quando todos os outros o abandonaram. É assim que se constrói fidelidade. Então examine o seu próprio coração à luz desses estágios que nós olhamos hoje. Há sinais de um espírito independente a crescer, autonomia que não é honesta nem transparente, há ofensas não resolvidas que estão a enfrentar em ressentimento, há passividade crescente onde antes havia envolvimento, há um espírito crítico que não tem objetivo construtivo.
Se há, este é o momento de o reconhecer. A graça de Deus está disponível para restaurar o coração que se afastou. A fidelidade pode ser recuperada, porque o Pai de toda fidelidade é também o Deus de toda misericórdia. 1 Coríntios 4:2. Ora, o que mais se requer dos administradores é que cada um seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel, não mais dotado, não mais visível, não mais carismático, fiel, e que essa seja a característica que define o nosso caminho e a palavra que ouviremos ao fim do caminho. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém, queridos? Fique de pé, por favor.